Caros amigos, bom dia. É um prazer estar com vocês. Estamos aqui em mais uma palestra pública do Centro Espírita Harmonia, o Evangelho, que ocorre todo dia, todo sábado, pela manhã. Nesse clima de pandemia, não temos a reunião presencial, mas temos essa possibilidade, então, online, de estarmos aí nos encontrando. Eu quero trazer uma reflexãozinha que seria a nossa oração. A oração no sentido de aquietar e organizar-se um pouco internamente. Então vamos fazê-lo. Eu peço que você busque agora concentrar-se no que há de melhor em você. Concentrar-se no que há de melhor. E nesse momento, então, olhe, sinta o que há de melhor, como a presença do sagrado em você. A presença de Deus em cada um de nós. Essa luz que brilha dentro de todo ser vivo. E que você agora vai se permitir sentir em você. Percebendo, pouco a pouco, o quão importante, valorosa é essa luz, essa energia que representa Deus, o sagrado, em você. Vamos nos deixar envolver por essa energia, por esse sentimento. Envolto nesse sentimento, vamos perceber que esse sentimento nos impulsiona a evoluir sempre. Sempre, sempre, continuadamente. E nessa nossa oração vamos agora sentir a nós mesmos. Sim. Esse estado de oração, sentindo você. Como um todo. Sentindo você a partir do seu corpo, de onde você possa alcançar. Sim. Esse é o seu pão nosso, pão seu, de cada dia. Você. E vá se imaginando acolhendo a si mesmo. Perdoando-se, aceitando-se, compreendendo-se. E vai percebendo, então, essa energia, ou essa luz, a forma como você consiga acessar o sagrado em você. E vai percebendo o sagrado como a totalidade que é você. Então, que essa possa ser a nossa energia. Que essa possa ser a nossa oração. Que traduzindo, seja ela, Pai nosso, que estais no céu da essência do meu ser, que sou eu. Santificado seja o vosso nome. O meu encontro consagrado em mim.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A evolução contínua, a qual todos nós, seres vivos, estamos predestinados. Que o pão nosso de cada dia seja eu, naquilo que eu vou conseguindo tocar, tornar consciente, naquilo que, sendo inconsciente, vai se realizando, que nos dai hoje, porque é agora. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Nos permitirmos ver a luz, a representatividade do sagrado em nós e entendermos que o sagrado na sua totalidade, ele nos abarca como um todo, pois o sagrado somos nós, cada um, na totalidade. Não nos deixeis cair em tentação, não se apequene. Livrai-nos do mal, amém. Que nós possamos, então, despertar da zona de conforto e poder colocar as pernas, os braços, a mente, o coração em ação como elemento transformador desse processo de evolução que é a vida. Esta é a oração com a qual eu abro, então, o nosso trabalho do dia de hoje. A causa das aflições. Primeiro, o que é a aflição? Meus amigos, é necessário nós podermos entender essa questão básica e que essa questão é de cunho pessoal. Simplesmente porque as nossas aflições, elas precisam ser reconsideradas. Uma das coisas que vamos notar é que quando alguma coisa nos aflige e nós queremos mudar, transformar. E tem uma coisa muito comum dita entre os homens, né? Porque nós respondemos à lei de preservação e à lei de evolução. Então, nesse sentido, nós nos autoprotegemos. E essa autoproteção é para aquilo que é imortal, não é especificamente para o corpo físico. Por que eu estou descrevendo isso? Porque vamos ver o contexto daquela pessoa que está prestes a tirar a própria vida no corpo físico. Simplesmente porque esta vida para ela é uma angústia tamanha que ela não consegue se manter nela. E assim, quando o faz, ela não dá cabo da vida. Ela dá cabo da vida do corpo físico que ela utilizava. Porque a vida é o ser, em essência, que continua. Que já viveu várias vidas e viverá várias outras. Sendo herdeiro de si mesmo, trazendo a cada vida como elemento elaborador daquele que irá renascer, que justamente é o ego, a se reconformar. Mas ele não se reconforma a partir do nada, ele se reconfigura a partir daquilo que ele já tinha. Por isso, ele já tinha que entender no ego como a expressão de cada um de nós aí, enquanto espírito, no sentido de autoidentidade. Então, somos herdeiros de nós mesmos. Então, por isso que a partida não adianta. Porque se as dificuldades não foram enfrentadas e superadas, elas continuam como núcleos tensionais no nosso psiquismo. E ao retornar, em virtude desses elementos tensionais, nós vamos determinar, nesse novo recomeço, a presença dos elementos que aí já estavam.
só que agora constituído dentro da realidade do mundo físico, quer seja pela predisposição a determinada doença, quer seja dentro do próprio mundo psíquico, onde, mantendo-se o padrão vibratório da questão não resolvida, nós vamos atrair os elementos para que possibilite essa resolução e essa neutralização como elemento de equilíbrio desse processo. Por quê? Porque essa é a nossa lei de preservação, que busca nos levar a esse estágio, para que daí nós possamos fazer mais um salto adiante. O que nós vamos precisar olhar é qual é a nossa zona de conforto. Sim, qual a zona de conforto? Porque, por exemplo, eu conheci uma pessoa alguns anos atrás, quando eu fazia o 6º ano de medicina, 6º não, 5º ano de medicina, e ela era portador do vírus HIV, porque na época era grande novidade a questão assim que abalava as questões da saúde, não o nosso coronavírus que está aí agora. E eu, como ainda estudante, me formando, fazia o meu internato na enfermaria de HIV. E, naquela época, teríamos aí os homossexuais, né? E os drogados como um grupo de risco, que era chamado grupo de risco, e hoje não existe mais isso. Isso é um contexto que está para qualquer um de nós. E eu tinha um interesse muito grande com relação ao trabalho com o elemento de drogadição, ou seja, aqueles usuários de droga, e eu fui conversar com ela. Engraçado, porque ela me disse que já tinha usado de tudo que existia até aquela época, né? Porque sempre ela trabalhava, né, com pessoas que vinham de fora e aí viabilizavam então essas drogas para ela, e ela tinha se contaminado dentro desse contexto. Ela me disse uma coisa importante, Fernando, nunca diga para ninguém que a droga é uma coisa ruim. Porque se assim você o faz, você cria um viés. Porque imagina, a pessoa que prova a droga volta a ela porque sente algo que para ela é bom. Ela só não desperta quanto à armadilha, porque é bom, mas o que ocorre é que aquele status que lhe tira da realidade angustiante, opressora, inquietadora, da realidade limitante, certo? Porque alguns usam a droga para poder viajar, como eles descrevem, né? Então sair dessa situação limitante, outros no sentido de fuga dos seus problemas. Eu estou colocando o contexto que está claramente na cabeça de cada um e não a origem básica disso. E veja, o que é que ela descreve? No início é fantástico. Só que depois você começa a perceber o quanto você fica dependente, porque você só se sente bem com aquilo. Pouco a pouco, qualquer outra coisa vai perdendo sentido e o sentido se concentra apenas naquilo. E aí então você agora caiu na armadilha, está preso pela dependência dessas sensações que essa substância possa lhe trazer. E aí você começa agora a buscá-la, já não mais apenas pelo prazer da sensação que ela lhe traz, mas pelo desconforto que imenso que você sente quando está na ausência dela. Esse preâmbulo é porque, ao meu olhar, é estes os elementos que se encontram na base de muitas das nossas aflições. Que eu uso uma forma representativa para que você possa superar a sua aflição. E aí eu trago uma sinonímia da aflição como veneno. É preciso que você descubra o doce sabor do veneno. Para que você, então, possa superá-lo. É assumir o doce sabor do veneno. Que o que eu vou chamar de doce sabor do veneno é simplesmente, em uma outra analogia, a zona de conforto. Então, quando nós falamos em que, meu amigo, se você quer transcender, se você quer ir além, você tem que sair da zona de conforto. E quando falamos zona de conforto, as pessoas entendem que zona de conforto é aquele lugar ali confortável, tranquilo, onde eu estou ali sentado. Não.
Se você conversar com o faquir, a zona de conforto dele é deitado ali sobre aquela cama de pregos. Se você está com alguém que trabalha continuadamente, não tira férias para nada, a zona de conforto dele é o trabalho. E o que é a zona de conforto? A zona de conforto é aquilo que lhe dopa. É aquilo que é capaz de sugar de você as outras possibilidades de existir, que então lhe segrega em um contexto contínuo. Sim, é justamente isso a zona de conforto. Se lembra que eu lhe falei da droga? É porque inicialmente essa zona de conforto, que a sua zona de conforto pode ser justamente um conflito para alguns, e para você estar dentro dele é a sua zona de conforto. A exemplo disso, vamos encontrar dentre nós muitos que dizem o seguinte: eu sou a âncora ali da família ou de tal grupo. Todas as pessoas com problemas vêm me procurar. E eu vou ali resolvendo o problema de todo mundo. E eu não tenho tempo para mim mesmo. Essas pessoas são sanguessugas. Eu tenho que me livrar de tudo isso. Sabe o que é o doce sabor do veneno? Enquanto essa pessoa está se envolvendo na resolutividade de todas as coisas que chegam a ela, ela está envolvida no doce sabor, porque esse envolvimento tira ela do compromisso, da realidade de ter que resolver uma única coisa, a si mesma. Então, esta situação na qual ela se envolve afasta ela de buscar resolver-se a partir dessas desculpas com relação aos que a procuram. E é a zona de conforto? É, porque enquanto ela está envolvida em tudo isso, mesmo que ela perca a vida física fazendo isto, é o conforto, é o doce sabor do veneno que faz com que ela não olhe nem assuma a responsabilidade de transformar a si mesma. Então, às vezes, meu amigo, a sua angústia, o contexto que você está vivendo, a sua aflição, ela justamente é a sua zona de conforto. Ela está a encobrir aquilo que você precisa transformar e que, em vez de estar se colocando plenamente à disposição, você está utilizando de subterfúgios para fazer essa transformação. A ideia de tudo aquilo que externamente nos evoca e nos absorve como zona de conforto, para que nós possamos sair desta situação, é entender. O mestre Nazareno, Jesus, caminhou com seus discípulos, e tendo caminhado com seus discípulos, naquela hora lá que precedeu o Calvário, aonde estavam? Todos fugiram. É porque não nos transformamos ouvindo ninguém, lendo um livro. O processo de transformação é o processo de integração de valores que vão, então, transformar e modificar hábitos que estavam anteriormente enraigados como elementos ali que lhe mantinha em uma determinada zona de conforto, e aí é isso que vai fazer essa transformação, que podemos traduzir também na integração de habilidade, porque toda vez que você transcende, supera um conflito, uma aflição, essa superação advém da integração, da habilidade de lidar com aquele contexto. Então, toda superação é uma integração de habilidades. Esse é o nosso convite. Então, a partir daí, olhe para as suas aflições como um convite para a autossuperação. Então, esse aspecto começa a mudar. E como se autossuperar? Tem uns quadrinhos muito interessantes que vai o homem andando e uma sombra atrás. E cada vez que ele olha para a sombra, ele não detectava, ele agora olhou para a sombra, viu, e aí começou a correr, mas vê que ela corre atrás, colada com ele.
o pavor vai aumentando e daqui a pouco a sombra o engole e ele entra numa síndrome de pânico. Não vai para lugar nenhum. Entra em uma depressão profunda, porque se fecha todo dentro de si mesmo. Ou seja, correndo, fugindo de si mesmo. Completamente, totalmente englobado. E no outro quadrinho, vê a sombra, e aí, em vez de correr dela, olha para ela. É o que eu estou aqui a propor, desde a nossa oração inicial. Eu comecei pedindo a cada um que pudesse olhar o que há de melhor em você. E chamei esse o que há de melhor de sagrado. Para que você pudesse entrar em harmonia e aquietar o próprio espírito a partir dessa energia, no sentido ainda do bom, do correto, da luz. Mas quando fomos caminhando mais para frente, eu descrevi que esse sagrado é você enquanto totalidade. Ou seja, o sagrado, ele está presente tanto nos seus elementos sombrios como nos seus elementos luminosos. O sagrado é você como um todo, é essa sua totalidade, a totalidade que é você, que o que há de expressão dessa totalidade, que é agora a pessoa que você se olha no espelho, vê, aquela pessoa que quando você se olha mentalmente, você consegue perceber, e isso é um recorte, é a expressão do que está aí. Então, o que eu trago de proposta é que, para que eu possa sair da zona de conforto, eu tenho que aceitá-la como tal. O que eu estou falando é que eu preciso acolher a mim mesmo. Sair de divisões que não me trazem uma integralidade. Há anos atrás, em terapia, um grande amigo, em uma das sessões, me pediu que visualizasse. Eu fiz uma visualização interessante em um lugar e que eu integrei dois aspectos da minha vida. E trouxe internamente da constituição de um. E brincando, que não é brincando, o externo, o que eu vivo no meu psiquismo, é que eu digo que eu sou o administrador de um condomínio espiritual. Porque essa experiência com esse grande amigo me levou à percepção de que é possível e somos um, mesmo sendo muitos. Então, essa sensação, essa percepção, me levou ao encontro do tesouro da minha vida, que é a minha singularidade, presente na minha diversidade. Para que você possa entender isso, seu corpo vai ter mais ou menos aí 50 trilhões de células. É uma boa diversidade. Mas tudo isso está em você agora, como um. Então, o que eu estou falando em se aceitar é que é necessário olhar para si naquilo que você consiga se perceber. Sim, mas antes disso, porque esse olhar para si é um evento dissociativo. Para aqueles que têm medo de ficar pirado um dia, bem-vindo ao clube. Porque para olhar para si mesmo, você tem que entrar nesse processo dissociativo, porque é você olhando a você mesmo. Então você já não é mais um. Mas é necessário, porque é assim que nós evoluímos. Nós evoluímos a partir de reflexões sobre os nossos atos, sobre a nossa conduta. E a partir dessas reflexões, nós vamos então determinando uma mudança, uma transformação nesse caminho. Aonde essas transformações, que é o nosso próprio processo evolutivo, que é então a superação das aflições, ela não se dá especificamente pelo uso da cognição apenas. A cognição é mais um fator. Porque o que vai ficar claro para cada um de nós é que, por exemplo,
nós tínhamos um problema específico, uma aflição, e as coisas foram surgindo outras questões, outros problemas, e aquilo como que sumisse. E aí, quando aquelas coisas se resolvem, que você volta, você olha para aquela questão que era algo enorme, monstruoso, você diz, não é nada disso. Isso é pequeno. Por quê? Porque nós não somos apenas um evento se deslocando linearmente. Nós somos, enquanto unidade, essa diversidade de coisas. Então, vários aspectos estão interrelacionados quando falamos ou buscamos explicar o humano. Então, o que eu estou trazendo é que, como o que tem logo claramente a nossa mente, e eu vou reduzir a mente agora ao contexto da ambiência do consciente, que é tomar consciência de si para se propor uma mudança, tomar consciência que há processos em você que são inconscientes, que é necessário trazê-los à consciência para, então, as suas atitudes, ações, ideias, pensamentos não sejam apenas reflexo do conteúdo inconsciente, porque esse conteúdo inconsciente precisa realizar-se. Então, você mesmo é o canal de realização de tudo isso. Veja uma pessoa que é amargurada, que é incomodada, porque tinha o sonho de ser dançarina e foi castrada completamente pelos pais. Mas isso ainda é algo latente e importante nesta pessoa agora aos 50 anos. Se ela toma consciência disso, o que a impede de ir fazer dança? Mas ela não será aquela dançarina quando queria ser desde criança. Ela hoje seria esta pessoa de 50 anos. Então ela será a dançarina de 50 anos. Ela irá desfrutar daquilo que nela ainda é vigente, observando aí uma das perspectivas possíveis, porque existem milhares, daquela dança como a liberdade de expressão do si mesmo nela. Então, quando abraçamos, percebendo que nós somos imortais, a abordagem de determinadas aflições, elas se reduzem. Mas você vai dizer, não, mas ela não será aquela grande bailarina do teatro, porque já tem 50 anos. Veja só. Ficar preso no que não pode ser modificado, esse a zona de conforto. Porque quantas mulheres podem, aos 50 anos, começar a dançar e não alcançar os pícaros do palco aos olhos dos outros, mas alcançar toda essa realização no palco do si mesmo. Se sentir vivendo aquela emoção de estar ali a dançar, de ter aprendido, de fazer o melhor de si mesmo, porque é isto que vai com cada um quando daqui se despede. Não são os aplausos externos, porque quantos estão a receber aplausos externos e se afundam no mundo das drogas ou do suicídio? Porque aquilo que nos toca não é o que vem de fora. Você lembra que eu falei, inclusive, das palavras do Mestre Jesus? Mas é aquilo que nós regamos e deixamos prosperar dentro de nós, ou seja, em nós. Então, o convite que eu lhe faço é o convite para olhar para si mesmo. Então, passar pelo processo dissociativo, que você pode olhar para si mesmo. E olhando para as suas atitudes, avaliá-las, no sentido de compreender, primeiro, e aceitá-la, porque não se transforma aquilo que nós não aceitamos. É exemplo daquele que trabalha continuamente, enquanto ele não aceita que ele sai de manhã cedo para o trabalho, só volta às 10 da noite, que nem fim de semana ele descansa, que nisso está aí representado uma fuga. Ele não consegue fazer uma mudança, porque ele acha que aquilo é natural. Aquilo, na realidade, não tem nada a ver com fuga. É o meu esforço para conseguir os meus bens, para dar à minha família uma condição melhor, para me dar a condição melhor. E aí,
continua nessa dependência. Porque a vida ela é plural. Então, a vida não é só trabalho, não é só família, não é só lazer. A vida, ela tem um aspecto plural. Então, cada um de nós somos seres singulares, mas que contém em nós uma diversidade. E essa diversidade precisa encontrar vazão em múltiplos aspectos, para que nós possamos ir aí cada vez mais nesse quadro de múltiplos aspectos e nos conhecendo melhor. E a partir daí ir abraçando o convite de superação de si mesmo. Porque como integrar habilidades se eu me restringo? Justamente. É o convite que eu lhe faço. Olhe para si mesmo. Olhe para si mesmo e perceba como você está caminhando. E abrace quando você perceber. Se os seus desejos, as coisas que lhe impulsionam, estão pautadas, digamos, só no elemento material, na aquisição de bens, no prazer rápido, no que quer que seja, certo? Abrace a você mesmo. Abrace, porque qualquer coisa que você veja em você, ela é plausível ao humano. Ou seja, eu, você, qualquer um de nós, podemos fazer a pior das atrocidades. Sempre na dependência daquilo como reação a todas as circunstâncias. E nós somos fatores dessas circunstâncias. Então, a primeira coisa é abrace a si mesmo. Como possibilidade. Eu tenho possibilidade de tirar a vida de alguém? Tenho. Todos somos assassinos em potencial. Para que, a partir daí, você não esteja fugindo de nada que você perceba em si, mas esteja abraçando. Porque quando você foge de algo que você percebe em si, você deixa que esse algo lhe engula. Então, a primeira coisa é assumir-se e acolher-se. E a partir daí é que, veja, se você fez esse exercício de dissociação e já consegue olhar para você mesmo e identificar que determinada conduta e postura é inadequada, porque enquanto você não identifica isso, você não consegue fazer essa mudança. Você precisa agora perceber o seguinte: definir em si qual o sacrifício necessário para aquela transformação. Sim, as transformações ocorrem assim, a partir dos sacrifícios que você faz. Se lembra que eu coloquei que as aflições são zonas de conforto? Então, o sacrifício que você vai ter que fazer é abrir mão daquela zona de conforto. Deixar de utilizar os seus pais, seus filhos, o trabalho, o governo, como justificativa para as suas limitações. Esse é o sacrifício. Deixar de utilizá-los e observar que você é o determinante de sua história. Então, você vai precisar passar pelo sacrifício de poder deixar essas coisas de lado e olhar e assumir em você. Sim, isso pode representar que você vai ter que fazer apenas passos milimétricos. Sim, é reconhecer o tamanho de suas pernas. Mas perceba que quando você vai dando cada passo milimétrico, você vai constituindo, então, toda uma jornada. E esses aspectos são libertadores. Porque veja que agora você não depende mais de ninguém, está dependendo de você. Porque a questão não é quanto tempo demore para você alcançar. Lembre-se que você é um espírito imortal. E a partir daí aquiete em você a aflição de querer resolver tudo para ontem. E vá dando os passos que se forem necessários. Para fazer uma análise, um olhar sobre o contexto que você está passando e os seus próprios potenciais, uma autorreflexão. O nosso amigo Agostinho fazia isso ao término de cada dia. Ao término de cada dia, ele olhava para o dia que ele caminhou ali e perguntava a si mesmo o que eu poderia fazer de melhor. E eu estou propondo que você termine o dia e olhe o que é que eu poderia fazer de melhor. Mas antes disso, você também abrace, mas espera aí, e qual foi o prazer que eu tive
nisso decorrendo desse jeito. Mas eu briguei lá, eu briguei na empresa, eu fiz como é, um saceiro lá. Isso que coisa horrível. Tudo bem, isso é horrível. Mas é preciso assumir que, naquele momento, teve um gostinho também. Naquele momento era você gritando, falando, defendendo as suas coisas. Então perceba que esse é o doce sabor do veneno. No momento, então, que você vê que aquilo que lhe fez, naquele momento, colocar tudo para fora ali, você parecia, então, o leão. Então, pronto. Ali está o doce sabor. Agora, pergunte a você. Para isso, a única forma é essa? Ou tem outra forma de lidar com isso? Porque nossas aflições vão estar constituídas dentro do nosso olhar de achar que só existem duas possibilidades de resposta: sim e não. Por isso que eu gosto da partícula talvez, que talvez o que eu estou dizendo aí são todas as diversas possibilidades entre um sim e um não. Então, quando você desperta para aquilo que naquele evento hediondo lhe deu algum prazer, você agora possa olhar como eu posso me realizar sem ser dessa forma, de uma outra forma. Porque você poderia não ter feito salseiro nem briga nenhuma, mas ter refletido, chamado a pessoa, conversado, se colocado, sem se expor publicamente a todos os outros aspectos. Mas sabe o que é isso? Quando você não olha para si mesmo, reconhecendo as necessidades aí em você, você deixa que elas apareçam da forma que bem querem e entendem no momento em que as tensões se acumulem a ponto de fazê-las explodirem. Mas, pelo outro lado, você pode estar dentro daquele contexto ali da depressão, de afundar-se em si mesmo. E há necessidade? Ah, sim, porque isso, mais uma vez, você está se dopando. É como se esta postura, essa conduta, fosse a resolução. E cada vez você vai percebendo que não é. Então é preciso levantar-se, colocar os pés, as mãos, colocar-se como totalidade. Ou seja, aquela totalidade que você alcança. Então você pode olhar para você agora como um recorte ao que nós chamamos personagem. Então, que está aí atuando agora. E aí, então veja aí a atuação que você está percebendo em si mesmo. E agora procure saber o quanto esse modus atuante ele está ocorrendo de determinada forma que faça com que você, enquanto espírito, enquanto essência, certo? Se perceba cada vez mais em paz, em harmonia. E nesse sentido, então, você vai poder agora ver quais os sacrifícios desse personagem, ou seja, que é mais uma expressão de você, quais os sacrifícios que você, então, nesse exercício de dissociação, vai olhar para esse personagem e vai delimitar, dar limites. Você vai também abrir portas para mudanças, para hábitos diferentes, no sentido de constituir uma existência dentro desse plano da consciência que, para você, nesse momento, lhe dê a possibilidade de perceber as aflições como degraus de evolução. Porque a causa das aflições está nisso, na nossa necessidade de integrar a habilidade de lidar com situações. Porque essa finalidade, ela vai lhe instigar até que você supere. Vai vir a você de várias formas. Você termina a encarnação e aí quando você recomeça a outra, ela volta de novo. E no período entre as encarnações, ela continua mais uma vez aí presente. Por quê? Porque são elementos que querem encontrar uma harmonização, e essa harmonização só é possível através da vivência. Então, a causa das nossas aflições é, primeiro, ficar fugindo de parte de nós mesmos, como que houvesse em nós algo a ser decepado. A mão que faz o mal para ser cortado, o olho que faz o mal para ser cortado, e que não é isso. O que é cortado
é o sentido de você deixar de vê-lo como parte e perceber que tudo isso, tudo, qualquer dessas possibilidades, faz parte de você. E a partir de então, você possa amorosamente abraçar. Eu não estou falando absurdo, não. Se você quer recuperar um drogado, você quer recuperar um marginal, você quer recuperar uma prostituta, você tem que fazer o quê? Você primeiro precisa acolhê-lo, abraçá-lo, entender qual é a ferida que dentro dele leva aquele comportamento autodestrutivo. Então, quando você se dá essa possibilidade, você dá a ele uma possibilidade de sair daquela condição, de se transformar. Então, se você pode fazer isso para fora, saia da zona de conforto. Faça isso consigo mesmo. Abrace você. Se você critica aquela prostituta, aquele assassino, aquele drogado, você vai conseguir, então, tê-lo junto a si para ajudá-lo a se transformar? Não. Então, abrace tudo que há em você. E aí agora, já que você fez esse exercício da dissociação, você está se olhando, então, a partir de um patamar que pode orientar, que você pode, então, designar isso como você espírito. Então, você numa versão aí melhor, podendo olhar para você numa versão que ainda se debate e poder, como nessa situação melhor, é como se você estivesse olhando um labirinto de cima. E aí, olhando o labirinto de cima, você possa indicar o caminho para que você mesmo saia do labirinto. Ou seja, que esse personagem encontre em você um olhar mais amplo, um olhar mais espiritualizado, no sentido de olhar para a vida com maior amplitude de valores. E aí, então, possa auxiliar esse personagem a cruzar o labirinto da encarnação, saindo dele com a autorrealização. Ou seja, que esse personagem, mais uma vez, seja aí a expressão do inconsciente a se realizar. Porque enquanto apenas pulsão, enquanto apenas estímulo, enquanto apenas reação ao próprio meio, ele se encontra na realização de si mesmo, que verdadeiramente é você encontrando-se na sua autorrealização. É você que, enquanto está olhando de cima para o labirinto, você não é aquele pai castrador. Você é aquele pai orientador. Então, você olhando de cima, você vai orientar o personagem, abraçando-o nas suas dificuldades. Você vai ser aquela mãe que não é aquela mãe que ela é sufocante, que quer fazer tudo pelo outro. Não. Você tem que estar ali naquela condição que tem que olhar, que algumas vezes ele vai bater no caminho errado, vai voltar, vai corrigir. Ou seja, quando ele bater no caminho errado, você vai o quê? Acolhê-lo. Mas não acolhê-lo dizendo a ele que ele é um coitadinho. É dizendo a ele que ele precisa levantar, colocar as pernas em ação, o coração em ação, a mente em ação e procurar outra possibilidade. Então você será esse pai orientador, essa mãe acolhedora, mas acolhedora no sentido de mostrar que você consegue, desde o momento que você aceite fazer os sacrifícios necessários para ir, então, se redirecionando. Então, a causa das aflições está em você, porque a resolução das aflições também está em você. E eu gostaria que agora nós pudéssemos, então, fechar um pouco os olhos. E vamos trazer à nossa tela mental a imagem do Mestre Nazareno, como se ele estivesse à sua frente. E olhando profundamente nos seus olhos, você vai se sentindo cada vez mais acolhido. Você vai percebendo cada vez mais que aquilo que você viu no início como que há de melhor em você vai se ampliando. E Jesus vai lhe abraçando.
E naquele abraço gostoso, você também agora o abraça. E ele lhe diz baixinho no seu ouvido: eu gosto de ser chamado filho do homem. E eu acredito em você. Acredite em si mesmo. Você tem muito mais possibilidades do que o que você imagina. Acredite em si mesmo e se desafie. Eu estarei sempre contigo. E naquele abraço gostoso, você vai sentindo aquela luminosidade do Mestre, lhe trazendo paz, lhe trazendo harmonia. E ele também sussurra no seu ouvido, da mesma maneira que eu lhe acolho. Acolha você também, aqueles que cruzam a encarnação contigo. Aqueles que cruzam a existência na erraticidade contigo. Porque quando você abraça ao outro, você está abraçando a mim. E quando você abraça a mim, você está abraçando a você. Sinta então esse acolhimento caloroso do Mestre e vá percebendo que a imagem do Mestre vai se transformando na sua imagem. É você, agora, pouco a pouco, abraçando você. É você, espírito, abraçando você enquanto expressão nessa existência. Então, lhe abraçando, lhe envolvendo carinhosamente, e você vai percebendo, então, esse equilíbrio, essa harmonia e essa paz. E pouco a pouco vai retornando, vamos abrindo os olhos, e nesse clima de harmonia e de paz, eu vou concluindo com vocês o Evangelho do nosso Centro Espírita Harmonia, essa casa de equilíbrio, paz, harmonia e luz. E lhe convido a irradiar esta mesma energia, transformando então a sua família em um ambiente de paz, de equilíbrio, a partir de você, se desafiando, porque você pode e será melhor a cada dia. Que a paz do Mestre esteja contigo, esteja com todos nós, agora e sempre, e possamos sentir esse abraço carinhoso nos envolvendo a todos os instantes.